Então, atenção, eu desejo paz, prosperidade, harmonia, saúde e graça na sua vida. Eu quero continuar nessa série sobre voltar ao equilíbrio na sua vida. Provérbios 3, 21, você dá ênfase à sabedoria do Senhor, ser um homem equilibrado, nessa terra. E vamos dar continuidade nessa parte 2. A parte um, creio que você já ouviu, mas nessa parte 2, vamos continuar alguns pontos que Jesus tem para você, uma questão de oração. Olha só, oração. Você não pode somente orar, você precisa orar e você tem que ter uma atitude, você tem que agir. Não adianta somente orar e ficar, deitado, dormindo. Não, não. Tem que orar e fazer a ação para que as coisas venham começar a acontecer. Então, isso é uma pessoa equilibrada, tá bom? Você precisa orar e ir atrás daquilo, né? Procurar a resposta do Senhor. O Senhor é isso? Não é? Mostra para mim. Então, o Senhor ele vai te mostrar porque o Senhor é Deus poderoso. Então, também tem pessoas como voltar ao equilíbrio internet, pessoas que ficam muito conectadas. Então as pessoas estão desequilibradas porque ficam muito internet, né? O povo fica muito em média, uma pesquisa que temos aí, pessoas ficam conectadas 9 horas, né, em celular, rolando feed de redes sociais que não chegam a lugar nenhum. Então isso é um desequilíbrio, você não pode deixar isso acontecer, você precisa rever para você ficar menos conectado, você buscar mais a presença de Deus, a palavra de Deus. Senão as coisas não acontecem, né? Por isso que você vê a vida passar, as coisas um dia após outro e nada acontece, porque você fica muito conectado na internet. Então é isso, volte, pare um pouco, né? Desconecte um pouco e comece a se conectar com o Senhor, que você vai ver algo mudar na sua vida. Então, comida, vamos lá, comer. Tem pessoas que são muito compulsivas, né, em relação a alimentos, come muito, né, come mal, né, e de repente quer ter uma boa saúde, só que aquilo vai prejudicar, porque não está comendo bem, está comendo mal, está comendo coisas erradas, né, acorda cansado, acorda com peso de 1 tonelada, porque pensa assim, nossa, eu dormi, mas parece que eu acordei mal porque muito alimento errado. Talvez você está comendo muito tarde da noite, você está comendo muito carboidrato na hora que não é para comer, então fica difícil. Então procure alimentos saudáveis, né? Não seja desequilibrado na hora de você comer, coma a quantidade correta, né? Porque o Senhor ele não gosta de glutões, né? Então precisamos rever isso aí. Então, vamos lá. Tudo que é exagero te prejudica. Então, uma pessoa desequilibrada ela é exagerada em algo determinado, né? Dá ênfase somente em uma coisa e se prejudica porque acaba esquecendo as outras coisas. Então, vamos lá. Mais um ponto. Depressão. Depressão é um ponto de desequilíbrio, né? Você fica pensando muito no passado, você pensa muito nas coisas que aconteceram e esquece do presente, esquece do ponto de partida para você ver o que você vai fazer a partir de hoje. Então, se você pensa muito no passado, você fica depressivo, sua vida está paralisada e Deus está mandando falar para você, começa a reagir, para de pensar no passado e começa a pensar a partir de hoje o que você pode fazer para você melhorar. Vamos lá, namoro. Né? Pessoas que começam a namorar agora só pensam no namoro. Nossa, é ele, ela, o tempo todo e acaba esquecendo das demais coisas, né? Que todo no começo você requer uma atenção, mas você dá ênfase demais, dá ênfase muito e acaba esquecendo das outras coisas. Isso que é o errado, né? Você só fala na pessoa, fulano, esse crânio, nossa, não me ligou, que hora você está em casa, cara? Tudo bem, mas vamos começar a ter bom senso e vamos começar a pensar nas outras coisas também. Não pense somente numa determinada coisa. Não viva na beirada do pecado. Não dê sopa para o pecado. Então Eva ela deu sopa para o pecado ali. Ela ficou ali conversando com a serpente induzindo ela. Não, esse fruto aqui, olha, não é bonito aos olhos, olha só, isso aqui não vai fazer nada, né? Então as pessoas caem porque ficam na beirada, ficam vendo sites que não é para ver, ficam na beira ali do pecado, né? E de repente o pecado abraça ele
e a pessoa nunca mais volta a ser a mesma caso ela não tome uma atitude. Então, tudo é questão de atitude, né? Elimine de uma vez, né, o mal da sua vida, né? Jó, ele era um homem que ele se desviava do mal, ele fugia do mal. Então, devemos fugir do mal, devemos fugir da aparência do mal, porque se nós ficarmos à beira ali, dando sopa, uma hora esse mal te abraça e é a hora que ele te laça e ele vai te levar à morte, porque o pecado tem um salário, né? Tem um preço ali. Então, o salário do pecado é a morte. Então, devemos tomar muito cuidado. E o diabo ele está aí para induzir, igual fiz com Eva ali, vai induzir, vai mostrando que aquilo ali não é tão ruim, vai te mostrando que aquilo ali é bom, vai te mostrando que as coisas de Deus não são tão legais como as coisas do mundo, né? Principalmente os adolescentes que caem muito fácil nas coisas. Então, precisamos parar de dar brecha para o pecado e começar a vivenciar a presença de Deus em nossas vidas. Então, cuidado para não exagerar em algo, né? As séries, por exemplo, séries, né? Netflix, Amazon, né? Muitos canais aí de séries. É errado você ouvir uma série? Não. Mas tem pessoas que querem maratonar o dia todo, né? Esquecendo as outras coisas, né? Deixando de fazer coisas importantes para ficar vendo séries, né? Para ficar rolando feeds de notícias, de fofoca em canais, em TV, e não aprende algo relevante, ficam somente naquilo. Então é isso que vai atrasar a sua vida. Depois não se pergunte por que a sua vida está atrasada, não se pergunte por que a sua vida não caminha. Lógico, você só vive assistindo série, né? O dia todo, você só vive em redes sociais o dia todo, perdendo 9 horas da sua vida. Para com isso, começa a ver coisas relevantes que vai te levar para cima, que sejam trampolins para você avançar, né? Tem muitos canais bons aí para você aproveitar, para você aprender. Então você precisa aprender e agir. Também você não só pode absorver os conteúdos, né? E você guardar para você, porque isso aí também vai te empapuzar, o seu cérebro vai ficar bugado, o seu cérebro vai ficar cheio daquilo ali, e aquilo ali vai causar uma agonia ali em você, de tanta coisa que você está cheio no seu coração, no seu cérebro, e você não solta, e você não libera para outras pessoas. Você precisa ensinar outras pessoas, precisa absorver e ensinar. Porque se você ficar guardando, aquilo ali vai te empapuzar também. Isso também é considerado errado, porque você não vai viver. Você vai viver na angústia ali. Cara, eu absorvi tanta coisa, mas eu não estou tirando do papel. Você precisa tirar do papel e começar a ter um objetivo na sua vida. Amém? Então, vamos lá, outro ponto, dormir. Dormir é bom, maravilhoso. Precisamos dormir pelo menos aí de 6 a 8 horas por dia, né? Dependendo da sua necessidade, né? Então, só que dormir demais também não é bom. Você dorme demais, você acaba perdendo a noção das coisas, você acaba perdendo tempo também. Você precisa dormir o necessário, que é preciso dormir. Não durma de menos, porque você vai ficar cansado, você não vai conseguir resolver suas tarefas, você vai ter dificuldade no seu trabalho, você vai ficar abrindo boca no seu trabalho, você vai prejudicar, você não vai conseguir pensar direito, né? E também dormir demais também, você vai perder seu tempo, você poderia estar fazendo muitas coisas, né, na sua vida, e você talvez dorme aí 4 horas a mais, 3 horas a mais, que você poderia estar se exercitando, fazendo outras coisas, né? Melhorando aí o seu corpo, o seu mental, melhorando a sua vida. E por você dormir 3 horas a mais, você já perdeu já essas 3 horas, né? Então, tome cuidado. Tudo aquilo que é demais é errado, né? E tudo aquilo que é de menos também é um desequilíbrio. Então, temos que estar equilibrado em todas as áreas em nossas vidas. Não adianta nós tirar 10 em uma determinada área e a outra área você tirar 3 ou tirar 2. Não, não. É melhor você tirar pelo menos 7, 8 em tudo e estar equilibrado do que você ser muito bom em algumas áreas e negativo em outras áreas. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Então, outro ponto de desequilíbrio é falar demais. Então, pessoas que falam demais demonstram muito quem ela é, né? Então, a palavra fala que quando um tolo, né,
fica calado, ele se torna sábio, né? Porque Deus ele já fez já duas orelhas, dois ouvidos para você ouvir mais e uma boca para você falar menos. Então, aquela pessoa que fala demais, ela se torna uma pessoa desequilibrada, porque ela vai chegar em pontos, vai revelar coisas que não é para revelar, vai falar coisas que as pessoas vão ter acesso àquilo ali. Talvez um sonho que você tem não se realiza porque você falou demais, cara. Você falou demais, as pessoas pegaram essa ideia sua e você não chegou a lugar nenhum porque por você ser um boca aberta. Então você não tem que ser boca aberta, você tem que ouvir mais, absorver mais coisas e falar menos. Você só tem que dar sua opinião quando você é chamado. Quando alguém pede a sua opinião, fala assim, ó, o que é que você acha nisso aqui, cara? O que é que você faria sobre esse assunto aí? Você vai dar a sua opinião com poucas palavras, porque sabe aquele que fala pouco, aquele que só fala na hora que é chamado, né? Dá uma opinião quando pedem uma opinião, né? Não se meta em problemas alheios e quando não pede a sua opinião, quando não pede o seu palpite, tá? O seu palpite não é importante quando as pessoas não querem, tá? Então você precisa dar só seu palpite quando você é chamado, né? Então, o livro de Eclesiastes, capítulo 3, fala que tem tempo para todas as coisas. Então, é no tempo certo que você vai dar o seu palpite, a sua opinião, a sua palavra, né, o seu conselho. Então, tem tempo para todas as coisas, né? Para você ser abençoado, para você se calar, para você se falar, dá tempo de espalhar, tempo de juntar. Então, a Eclesiastes 3, leia, que você vai ter muitos conselhos nessa palavra. Nós vamos falar de alguns personagens hoje que foram talvez desequilibrados. O primeiro desequilibrado em alguma área da vida foi Moisés. Ele era desequilibrado ali no trabalho. Ele queria resolver os problemas do povo de manhã até a noite. Então ele ficava exausto ali no trabalho porque ele queria resolver todos os problemas. Então, talvez você trabalha demais, cara, e não dá ênfase na sua casa, não dá ênfase à sua saúde, né? Você não treina, você não lê livros, você não relaxa o seu corpo, né? Então você dá ênfase ao trabalho, porque eu tenho que produzir, eu quero ganhar dinheiro, e no fim das contas você vai pegar uma doença se você não for um cara equilibrado, se você não deixar de trabalhar muito. Precisamos trabalhar sim, mas na quantidade certa também. Trabalhar muito não vai te fazer você enriquecer. Trabalhar muito não vai te fazer de um homem bem-sucedido. O que vai fazer você ser um homem bem-sucedido é você ser equilibrado, você trabalhar na quantidade certa, pedir sabedoria para Deus. E nesse ponto, quando Moisés estava trabalhando muito, o sogro dele foi visitar ele e falou assim, rapaz, o que é que você está fazendo? Né? Você está resolvendo o problema de todo o povo e você está aí, ó, cansado, exausto. E Jetro, sogro de Moisés, deu um conselho, falou, você vai separar líderes sábios, né, de um grupo de determinadas pessoas que vai cuidar de tais conselhos, quantidade de 10 pessoas ali, de 50, de 100. Então, ele ia direcionar também para que ele não ficasse com todas as buchas do povo. Ele resolvia as causas mais difíceis e os líderes resolveriam aquelas causas mais simples. Então, você não pode resolver tudo, você precisa delegar algumas coisas, porque senão as coisas vai sobrar tudo para você. Aí você vai ficar exausto, você não vai viver muito, porque você vai estar exausto. Pense nisso, um conselho. Delegue tarefas. Delegue tarefas. Não pegue todas as causas para você. Então, se você é um líder em uma empresa, não faça tudo. Você tem que delegar, tá bom? Para que você venha ter sucesso no que você faz. Tudo bem? Então, vamos ver outro homem que era uma pessoa muito próspera, muito guerreira, valente, forte, mas era uma pessoa desequilibrada. Talvez o homem, no sexo ali, Sansão, ele não poderia ver mulher. O homem era uma máquina, né? Como tem pessoas hoje que não pode ver pessoas do sexo oposto que já querem pegar contatinho, já querem ficar pegando Instagram. Tem muita ênfase, né? Sansão era um homem de guerra ali, um homem forte, mas ele não aguentava ver uma mulher. Ele ia em tal lugar, ele, nossa, eu gostei daquela, eu quero aquela. Nossa, eu gostei dessa, eu quero essa. Foi nisso que ele caiu com Dalila, uma mulher
que era de um povo inimigo ali, e ele se engraçou com essa mulher, e foi por causa dessa mulher que ele acabou se lascando, né? Vamos falar o português claro aqui, acabou se lascando. Essa é a pura verdade. Então, por você estar perto de pessoas erradas, pessoas que não são sábias, você acaba se lascando. Por quê? Você revelar segredos da sua vida. Sansão, ele revelou um segredo ali que acabou arruinando a vida dele. Então, se você revelar segredos da sua vida para pessoas erradas, você acaba se lascando na sua vida. Esse é o português real, a palavra real que eu vou mandar para você. Então, cuidado, cuidado com quem você revela os seus segredos, né? Tudo aquilo que não é revelado, as pessoas não sabem. Então, toma cuidado com o que você fala, porque pessoas não estão aí, muitas para te ajudar, mas estão aí para acabar com a sua vida. Pessoas que têm fruto de inveja no olhar, que não quer ver você prosperar, que não quer ver você prosseguir. Então elas acabam te arruinando, né? Porque querem ser maiores, né, do que você. Mas Deus é o que te faz maior. Então, se você quer ser maior no reino de Deus, se humilhe ao Senhor. Seja servo, sirva as pessoas, que Deus vai te tornar maior. Então, toma cuidado com pessoas, né? Hoje em dia as pessoas não se conformam com uma, mas querem tudo que vem pela frente. É o caso de Sansão. Ele queria tudo e no fim das contas acabou se arruinando. Ele acabou como um bobo da corte ali. Foi furado os dois olhos dele. Ele ficou num moinho ali, ó, rodando ali, ó, igual bobo. Todo mundo zombando dele ali, zombando no terreno inimigo ali. Não deixe o inimigo zombar de você. Antes que o inimigo zombe de você, zombe você primeiro dele. Seja um homem fiel, seja um homem justo, seja um homem sábio na palavra de Deus, para que o inimigo não venha cirandar a sua cabeça, para que o inimigo não venha cirandar os seus pensamentos, não venha tocar nos seus pensamentos aí e fazer de você um bobo no meio desse mundo. Amém? Outra pessoa que era uma pessoa muito é, guerreira, sábia, um homem demais, mas tinha uma parte que ele era desequilibrado. Elias, ele era desequilibrado nas emoções. O homem ele derrotou 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azerá. Olha, um homem que desestruturou o inimigo, o terreno inimigo ali, né? Aqueles inimigos, aqueles idólatras ali, aquele povo que adorava, né, o inimigo. E ele derrotou a todos, né, com um desafio ali que Deus era o único Deus que existia. E ele provou no meio daquele monte lá, fazendo um altar ali. Ele clamou por 30 segundos, o Senhor respondeu. Só que ele recebeu, né, uma ameaça de uma feiticeira, né, Jezabel, e ele ficou com medo. Me mata, Senhor, porque, né, querem minha cabeça, isso. Nossa, então ele é um cara que, cara, ele não viu o que ele fez ali. Ele derrotou ali os 900 profetas, juntando tudo ali, né? E ele ficou com medinho de uma pessoa. Talvez você é assim, você é um guerreiro na presença de Deus, você é, ora muito, você lê a palavra, você vai para a igreja, você louva, você prega a palavra de Deus, mas quando vem um pequeno problema, você é um desequilibrado emocionalmente. Então, cara, começa a rever Deus é na sua vida. Deus é na sua vida. Não fique com medo de coisas pequenas, não fique com medo de ameaçinhas. Né? E quando vem essas ameaças, ore ao Senhor, porque o Senhor é Deus na sua vida. Ele é poderoso na sua vida. Né? Esse é o conselho. Então, mais uma pessoa, Pedro. Pedro era um cara que ia para cima. Ele é um cara que era um homem valente ali, que tinha atitudes, mas ele era um cara grosso, era um cara temperamental, né? E quantas pessoas não são assim, temperamentais, pessoas grossas, com temperamento lá em cima, que você não aguenta nem estar perto por causa do temperamento difícil, do temperamento ruim, mas Pedro tinha atitude, né? Quantas pessoas são assim, né? Mas se essa pessoa tem atitude para o lado certo, para o lado correto, ele se tornará uma bênção. Você vê que no final Deus transformou a vida de Pedro e ele era uma pessoa que foi a chave ali, né, que começou a edificar a igreja ali, né? E o Senhor ele tem na sua vida também algo maior na sua vida. Não importa se você é temperamental ou não, se você é uma pessoa brava ou não, mas cuidado com o seu temperamento. Mude isso hoje. Né? Deus ele pode fazer o milagre na sua vida se você estiver disposto a fazer o milagre. Caso contrário,
você vai morrer sozinho, porque ninguém aguenta pessoas desequilibradas, temperamentais. Deixe Deus transformar a sua vida, deixe Deus transformar a sua vida, né? Pedro, por ele ser temperamental, né, mas tinha uma atitude, ele falou que ia para a cruz com Jesus até o final, né? E Jesus falou para ele, ó, daqui a 3 horas você vai me negar, você vai me negar 3 vezes, tá? E foi assim que aconteceu, e Pedro estava chorando por negar Jesus. Então, por um lado ele era um cara temperamental, mas por outro lado ele era um cara que tinha um coração que se arrependia daquilo que ele faz. Então, a chave das coisas é você se arrepender da maldade que assola aí o seu coração, o seu temperamento, né? As suas crises, é você se render aos pés do Senhor e falar, Senhor, eu pequei, eu errei, eu sou um homem temperamental, eu sou um desequilibrado, mas eu quero a sua presença. E o Senhor vai transformar a sua vida. E ver que no final de tudo, Jesus foi atrás de Pedro e perguntou 3 vezes para ele se ele amava. E Pedro, arrependido, falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, esse é um verdadeiro arrependimento, de saber que você vive num corpo, em carne, mas sabe que Jesus é maior, que pode te transformar, em nome de Jesus. Então vamos para mais um. Marta. Naquele momento que Jesus estava pregando, Marta ela estava preocupada com as coisas da vida, com afazeres ali da casa, né, arrumando ali. E Maria recebeu a melhor parte porque estava aos pés do Senhor Jesus. Mas não significa que Marta não estava preocupada com a palavra de Deus. Talvez naquela hora ela não recebeu a melhor parte porque estava preocupada, né? Talvez hoje você está preocupado com algumas coisas e não está recebendo a melhor parte. Mas você está sendo uma pessoa que ouve a palavra de Deus, que vai para a igreja, vai para a casa do Senhor, mas você precisa dar mais ênfase, né? Deixar as coisas ali de lado na hora de orar, na hora de ler a palavra, na hora de buscar a palavra. Você precisa estar concentrado, você precisa estar é, é, total ênfase na palavra de Deus ali e deixar as outras coisas de lado um pouco e começar a receber a melhor parte. Porque se você não estiver dando ênfase à palavra, você está perdendo. Está perdendo de ser transformado, está perdendo de ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Né? Então vamos para o último aqui, Judas. Judas era um cara que era doido por dinheiro. Esse cara ele era ridículo na questão de querer dinheiro, né? A não ser que ele vendeu ali Jesus por 30 moedas de prata. Então ele era um cara doido. Talvez você é doido por dinheiro hoje, cara, tome cuidado. Não é errado ganhar dinheiro, mas, olha, Jesus quer que você dê ênfase primeiro à palavra de Deus. Quer que você dê ênfase primeiro a Ele, né? As pessoas doidas a ponto de trapacear outras pessoas por causa de dinheiro, trapacear outras pessoas para ser maior do que as outras pessoas, isso está errado. Então, você precisa ser cauteloso nisso e começar a dar ênfase em Jesus Cristo, né? Primeiro a sabedoria, primeiro o reino de Deus, que as outras coisas serão acrescentadas. E se você é um desequilibrado em ganhar dinheiro, eu quero, não durmo, eu quero 24 horas, se eu passar um dia sem ganhar dinheiro, eu fico doido, calma. Cara, você é um desequilibrado, você não pode deixar isso acontecer na sua vida. Comece a ter forma diferente na sua vida, comece a pensar diferente na sua vida, sabe? A gente entrou nessa vida sem nada e a gente vai morrer, vai voltar para Deus sem nada também ali, né? Mas vamos ganhar a vida eterna, vamos ganhar a eternidade ali, não vamos levar prata nem ouro, não. Né? Então, não sei por que você corre tanto atrás dessas coisas, sendo que você não vai levar nada, você vai deixar tudo para as pessoas que ficarem aqui. Então, esse é um conselho. Seja equilibrado, volte à presença de Deus que Ele vai abençoar a sua vida. Eu desejo paz, prosperidade, saúde, né? Graça, harmonia sobre a sua vida e sobre a sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado hoje e sempre.